E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Hoje, mais uma aula de física para nós, né, professor Jairinho, onde nós vamos estudar as leis dos movimentos dos corpos celestes, também chamada de as leis de Kepler. Antes da gente avançar para as leis de Kepler, nós vamos conhecer alguns modelos que permaneceram aí ao longo da história, começando lá na Grécia Antiga, com o filósofo Aristóteles. Tá? É o que a gente chama de universo dos gregos. Como o pessoal da Grécia Antiga, ele imaginava que seria o universo. Bom, tudo isso era baseado nas ideias de Aristóteles, que foi discípulo de Platão, né? E ele acreditava que a Terra ela ocupava o centro do universo. Era aquele modelo que a gente chama de modelo geocêntrico. Tá? Só que para eles, o universo tinha o formato de uma esfera que eles chamavam de esfera celeste. E no centro da esfera existia o planeta Terra e os 7 corpos celestes, ou seja, os 5 planetas na época que eles conheciam, que era Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, juntamente com o Sol e a Terra, eles descreviam órbitas em torno da Terra, que estava no centro, e esses corpos giravam no que a gente chama de movimento circular uniforme. Ou seja, eles tinham velocidades de giro constante e a trajetória era circular, até porque era uma esfera. Esse modelo de Aristóteles ele é interessante porque nesse modelo o Aristóteles ele exclui praticamente uma divindade, ou seja, ele não é explicado. O modelo não precisa de um Deus para ter fundamento. É um fundamento totalmente filosófico, é um fundamento totalmente baseado nas ideias e nos seus estudos. Porém, nesse modelo, Aristóteles destacava 2 pontos importantes. Tá? Ele explicava como acontecia a duração do dia e como acontecia as fases da Lua. Porque ele achava que a duração do dia era o movimento de translação do Sol. Era o Sol dando uma volta em torno da Terra. E ele acreditava que as fases que apareciam na Lua tinham a ver com o movimento entre o Sol e a Lua. Tá? Esse modelo permaneceu aí por muito tempo, até que descobriu-se que esse modelo geocêntrico ele apresentava algumas falhas. E 2 falhas possíveis para esse modelo geocêntrico era que, durante algumas épocas do ano, os planetas eles apresentavam velocidades diferentes e eles apresentavam brilhos diferentes. Os astrônomos da época, né, eles percebiam que, por exemplo, o planeta Marte, quando em determinada época do ano, ele se aproximava mais rapidamente do planeta Terra, com isso o seu brilho aumentava, e além do seu brilho aumentava, ele tinha como se fosse uma laçada, ele fazia um movimento que era um movimento retrógrado, tá? Um movimento contrário. Então era como se o planeta viesse e ao invés de simplesmente ele girar em torno do planeta, ele vinha a um determinado ponto, voltava para depois avançar novamente. Então, o modelo geocêntrico, ele não explicava para nós o porquê dessa laçada que ele dava, dessa volta contrária que ele dava. Então, os astrônomos na época, muitos deles passaram a não admitir, né, não acreditar totalmente nesse modelo geocêntrico por conta dessas 2 falhas. Tempos depois, apareceu um outro astrônomo, né, um matemático, físico, chamado Cláudio Ptolomeu. Que o Cláudio Ptolomeu, ele trouxe o seu modelo. Logicamente, o seu modelo é baseado no modelo de Aristóteles. É um modelo totalmente geocêntrico. Ele acredita também que a Terra está no centro do universo. E que os planetas também giram em órbitas que são circulares, descrevem órbitas circulares em torno da Terra. A Terra no centro, os planetas descrevem órbitas circulares em torno da Terra. Nesse caso, no modelo de Ptolomeu, ele tinha raízes filosóficas e religiosas. Ele tinha a parte da filosofia, que era baseada nas ideias do Aristóteles, e ele tinha na época o apoio da Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica acreditava
que a Terra também era o centro do universo, por uma simples razão. O homem, como sendo a imagem e semelhança de Deus, é a obra divina, né? É a obra da divindade. Então, para ele ser o centro do universo, ele tem que estar no centro do universo, que no caso é o planeta Terra. Então, a igreja acreditava veementemente que o centro do universo seria a Terra e que os planetas descreviam órbitas em torno da Terra. Bom, porém, o modelo de Ptolomeu, ele ganha uma grande repercussão porque aquelas falhas que existiam no modelo de Ptolomeu, ele acabou explicando. Então, por exemplo, se você olhar na figura, você vai perceber que a trajetória do planeta Marte em torno da Terra é uma trajetória que ele chama de deferente. Então, é uma trajetória circular que Ptolomeu chama isso de deferente. Porém, ao longo da trajetória, o próprio planeta Marte vai girando em torno dessa trajetória. Ou seja, ele vai descrevendo pequenos ciclos em torno da trajetória. Do jeito que ele vai andando, ele vai girando. E assim, ele explicaria aquele movimento retrógrado do planeta Marte. Nesse caso, seria a teoria dos epiciclos. A teoria dos epiciclos. Nessa animação, está bem claro como que se dava o movimento retrógrado de Marte. O ponto azul no centro da animação é o planeta Terra. O pontinho amarelo que está girando é o Sol. E esse planeta vermelhinho aí, o pontinho vermelho, é o Marte. Você note que na animação o Marte ele vai andando, fazendo sua trajetória em torno da Terra, mas ao mesmo tempo ele vai girando, descrevendo pequenos ciclos em torno da sua própria trajetória. Esses pequenos ciclos, Ptolomeu chamou de epiciclos. E você note que é explicado, é bem visível. Essa bola branca é como se fosse um pano de fundo. É bem visível o movimento retrógrado do planeta. Então, esse modelo de Ptolomeu, ele ficou por muito tempo também, até por ter assim, uma aceitação no meio científico da época, como também ter uma aceitação pela teoria da Igreja Católica. A Igreja apoiava esse modelo. Tá? Bom, depois apareceu um outro físico, um outro astrônomo, chamado de Nicolau Copérnico. E o Nicolau Copérnico ele começou a trazer um outro tipo de modelo para nós. O modelo do Copérnico foi um modelo chamado de heliocêntrico, ou seja, Hélio, que vem de Sol, né, está no centro. Então, o Sol é o centro do universo. Então, ele acaba tirando a Terra do centro do universo e colocando o Sol. Tá? Porém, Ptolomeu acredita que o Sol está no centro do universo e que os planetas descrevem órbitas em torno do Sol, aonde essas órbitas também são circulares. Para isso, ele acreditava que o universo seria um universo finito. Do mesmo jeito, no final de tudo, lá no final da última trajetória do último planeta, que no caso era Saturno, só se conhecia até esses planetas, existia o que ele chamava a esfera das estrelas fixas. Então, a partir dali, Copérnico não acreditava que existiria mais outros planetas. Tudo isso ele escreveu nesse livro chamado Da Revolução dos Mundos Celestes, onde ele traz as suas ideias. Não precisa nem dizer que ele foi confrontado totalmente, confrontado totalmente com as ideias da igreja, né? Porque a igreja pregava o modelo geocêntrico e Copérnico vem trazendo as ideias do modelo heliocêntrico, tá bom? Esse modelo de Copérnico ele só ganha assim uma grande força, né, com a ajuda de dois outros físicos, que é o Galileu Galilei, e o Kepler, Johann Kepler, que a gente vai ver agora. Vamos ver quais foram as contribuições de Galileu para esse modelo de Kepler. Tá? Aqui é uma animação que mostra ele explicando que o planeta não faz epiciclos. Na verdade, é a velocidade do planeta que muda quando o planeta está girando em torno do Sol. Ok?
Por isso a explicação da laçada. Nas ideias de Galileu, ele foi acusado de heresia, né? E ele foi condenado à prisão domiciliar, vocês sabem a história. Por quê? Porque Galileu discordou, né, fortemente das ideias de Aristóteles e, vamos dizer assim, o Galileu bateu de frente com a igreja. Tá? Porém, as ideias trazidas por Galileu se basearam totalmente na observação. O Galileu constrói uma luneta e, apontando a luneta para a Lua, para Vênus, para outros planetas como Júpiter, ele acaba refutando as afirmações de Aristóteles. Primeiro, Aristóteles acreditava que a Terra estava parada no centro do universo, né? E o Galileu aponta a luneta e ele observa as várias fases de Vênus. Bom, fases de Vênus como? Ele observou que em Vênus acontecia fases do jeito que hoje acontece na Lua, né? Uma parte de Vênus tinha uma hora que estava escura, só uma partezinha iluminada, depois estava a metade, depois estava simplesmente só uma parte pequena. Então ele pensou, para que Vênus tenha partes iluminadas e partes não iluminadas, é porque Vênus deve descrever um movimento entre o Sol e a Terra. Então deve existir uma velocidade entre esses planetas. Isso ele observou com a luneta. Uma outra afirmação de Aristóteles foi que quando ele apontou ele acreditava que tudo no céu é perfeito. E quando o Galileu apontou a sua luneta para a Lua, ele descobriu que na superfície da Lua existiam montanhas, existiam crateras, vales, né? E aí ele se questionou, como é que tudo pode ser perfeito se a superfície da Lua é cheia de imperfeições? E com esse outro pensamento, ele refuta a ideia de Aristóteles. O Aristóteles também acreditava que a Terra é o centro do universo e que os planetas descrevem órbitas que são circulares. Quando Galileu pega a sua luneta e aponta para as luas de Júpiter, ele percebe que as luas do planeta Júpiter giram em torno do próprio planeta Júpiter. E aí ele se questiona, como é que pode haver dois centros no universo? Se a Terra é o centro, como é que as luas podem orbitar em torno de Júpiter? Tá? E por último, em relação à queda dos corpos. Galileu acreditava que você pegando um corpo e suspendendo esse corpo de uma certa altura, quando você solta esse corpo, a tendência desse corpo é chegar ao chão e ele vai chegar diretamente de acordo com o seu peso. Ou seja, para Aristóteles, os corpos mais pesados chegam no chão mais rapidamente. Porém, o Galileu faz aquela experiência da queda livre, né? A experiência lá na Torre de Pisa, né? Onde ele começa a soltar corpos da mesma altura e os corpos têm massas diferentes. E ele descobre que, se você conseguir tirar a resistência do ar, esses corpos eles vão cair ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, a sua massa, o seu peso, não é influenciado durante a queda quando esses corpos são abandonados num local onde a gente despreza a resistência do ar. Com isso, Galileu ele foi condenado pela Igreja Católica, né, a uma prisão domiciliar, como eu já disse para vocês, e tem essa célebre frase dele, onde ele diz, por se move, ou seja, ela se move. Tá? Bom, depois das contribuições de Galileu, nós tivemos as contribuições desse astrônomo chamado Johann Kepler, que escreveu esse livro chamado Astronomia Nova. É nesse livro que Kepler ele vai anunciar suas 3 leis: a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Vale lembrar que essas leis de Kepler elas são baseadas em um trabalho do seu mestre. Ele era discípulo de um físico e matemático chamado Tycho Brahe. E esse Tycho Brahe, ele fez observações preciosíssimas. E ele deixou muita coisa escrita. Ele deixou cadernos escritos com cálculos matemáticos quase que precisos.
Depois da sua morte, Kepler pega esses cadernos, estuda esses cadernos de observações de Tycho Brahe e lança aí as suas 3 leis. Vamos lá estudar qual é a primeira lei. A primeira lei de Kepler, ela é chamada de lei das órbitas. O que é que diz essa lei? Essa lei diz assim, que os planetas eles movem-se ao redor do Sol, descrevendo órbitas. Porém, essas órbitas não são circulares, essas órbitas são elípticas, ou seja, é uma elipse. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. O Sol não ocupa o centro da elipse, é um dos focos da elipse. Se você olhar para a figura, para a animação, você vai perceber o que é uma elipse. É você simplesmente pegar 2 pontos fixos, colocar um cordão entre eles, e aí você vai com um lápis e contornando, fazendo o contorno com o lápis, você chega nessa figura que é caracterizada na matemática como uma elipse. Ela é como se fosse uma circunferência achatada. Então ela tem 2 pontos fixos, que esses pontos fixos são chamados de focos. Então o que é que o Kepler diz? Kepler diz que o planeta descreve órbitas elípticas ao redor do Sol. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Ou ele fica nesse foco 1, ou ele fica no foco 2. Tanto faz. Porém, as órbitas elas são elípticas. Ok? Quando o planeta está mais próximo, em um ponto mais próximo do Sol, a gente chama isso de periélio. Periélio vem de perto. É o ponto mais próximo do Sol. E quando o planeta está na parte mais afastada do Sol, a gente chama isso de afélio. Afélio vem de afastado. Então, a primeira lei de Kepler é bem tranquila. Os planetas movem-se ao redor do Sol, descrevendo órbitas elípticas. E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Ok? Vamos para a segunda lei. Aliás, antes de ir para a segunda lei, vamos ver uma propriedade das elipses. Bom, a elipse ela tem uma propriedade chamada de excentricidade. Jairinho, o que é a excentricidade? Excentricidade é o achatamento da elipse. Tá? Não precisa se preocupar com isso não, achar que isso é fórmula não. Isso é só informação para que você fique sabendo o real significado da lei de Kepler. Então, lá na lei de Kepler, quando a gente pega a elipse, a gente divide isso. A distância do centro da elipse até o ponto mais afastado ou o ponto mais próximo. A gente chama isso de semi-eixo maior. E a distância do foco até o centro, a gente chama isso de distância focal. Tá? O que é que vem ser a excentricidade? Ou seja, o achatamento da elipse. A excentricidade, basta você pegar a distância focal e dividir pelo semi-eixo maior. Quando você faz isso, você chega num valor. Note uma coisa interessante. Note que aqui estão os focos. Quando você pegar esses focos e você começar a trazer esses focos para o centro, mais próximo para o centro, ou seja, quando a distância focal for 0, isso significa dizer que os 2 focos vão ficar em cima do centro. Então, quando você pega os focos e você começa a diminuir a distância focal, vai chegar um momento em que o foco 1, o foco 2 e o centro vão estar no mesmo ponto. Quando isso acontecer, nós vamos ter uma circunferência. Ah, Jairinho, quer dizer que uma circunferência ele é um caso particular de uma elipse? Sim, a circunferência nada mais é do que uma elipse com excentricidade 0. Tá? Uma coisa interessante que a gente vai perceber, aqui na animação eu trouxe para vocês, você pode notar que eu tenho ela achatada, 0,8, a excentricidade dela, vai diminuindo, 0,6, 0,4, 0,2, aí agora ela vai ficar uma circunferência perfeita, excentricidade 0, tá vendo? Fica uma circunferência perfeita. Então, na verdade, hoje as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, Só que nas nossas questões que a gente vai resolver, nós vamos considerar que as órbitas dos planetas são circunferências.
Mas, Jarim, por quê? Nós vamos considerar que são circunferências porque a excentricidade dessas órbitas é muito próximo de zero. Por exemplo, está aí no slide. Se você olhar a excentricidade do planeta Terra, ela vale 0,02. Então, é muito pequena. A excentricidade do planeta Vênus é 0,07. O planeta que tem uma excentricidade maior do nosso sistema é o Mercúrio, que vale 0,2. Então, a primeira lei de Kepler diz que as órbitas elas são elípticas, elas têm um certo achatamento. Mas quando a gente for tratar as questões em relação a cálculo, em relação à segunda e à terceira lei de Kepler, é muito comum que as questões considerem que as órbitas são circulares. E aí você já sabe por que elas vão ser tratadas como circulares. Elas vão ser tratadas como circulares porque a excentricidade das órbitas desses planetas é muito próximo de zero. Porém, a primeira lei de Kepler diz que a trajetória dos planetas em torno do Sol é uma elipse. E a elipse, o Sol ocupa um dos centros da elipse. Tudo bem? Essa aqui é apenas uma informação para que você saiba a diferença. Beleza? Vamos agora para a segunda lei. A segunda lei de Kepler, ela é chamada de lei das áreas. Veja o que é que diz o enunciado dela. Diz assim: o segmento imaginário que une o centro do Sol e o centro do planeta, aí ele chama isso de raio vetor. Tá? Jarim, por que ele chama isso de raio vetor? Porque eu pego o centro do Sol e o centro do planeta e traço um vetor. Então, esse segmento imaginário que une o centro do Sol e o centro do planeta, chamado de raio vetor, Kepler disse que ele varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que é que isso significa? Olhe para a figura. Faça de conta que na figura você tem o Sol e você tem o planeta está girando. Porém, quando chega nessa posição aqui, ó, ele sai de uma posição qualquer e vai para outra. Ó. Veja que ele percorre uma área que eu estou chamando de área 1. Para percorrer essa área 1, ele demora um tempo, que eu estou chamando esse tempo de delta T1. Vamos supor que para percorrer essa área, ele gastou um mês. Kepler diz que ele varreu áreas iguais. Ele está varrendo a área, tá? Percorrer aí, a gente chama varrer. Se eu pegar agora essa área 2 aqui, ó, ele vai sair de uma posição para outra, ou seja, ele vai percorrer uma área 2, e Kepler diz que é no mesmo intervalo de tempo. Vai varrer as áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, se lá na área 1 ele demorou um mês, na área 2 ele também demora um mês. Esse negócio de área pelo tempo, Kepler descobriu que é constante. Tá? Ele descobre que isso é constante. Por isso que ele diz assim: o raio vetor vai varrer áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Jarinho, isso só vale para essa posição? Não. Isso vale para qualquer outras duas posições que você tiver. Observe na animação. Nessa animação, ó, você tem o planeta e você vai perceber que ele está descrevendo áreas que são claras e áreas que são escuras, essas áreas azuis aí. Mas você observe que essas áreas aí, elas são descritas em intervalos iguais. E essas áreas também são iguais. Então, a segunda lei de Kepler, chamada lei das áreas, nos diz que o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a área 1 sobre o tempo que ele andou a área 1 é igual à área 2, que é dividido pelo tempo que ele andou a área 2, que é igual à área 3, dividido pelo tempo que ele andou a área 3, Kepler descobriu que isso é constante. Ok? Essa lei ela tem uma consequência bem interessante, bem teórica, que as questões gostam de cobrar. Se liga aí no raciocínio. Bom, como o planeta vai percorrer uma área num intervalo de tempo, isso é constante, nós damos o nome disso de velocidade areolar. Ora, é a área, o que o corpo está andando, o que o planeta está andando, dividido pelo tempo. O que ele andar dividido pelo tempo é a velocidade. Então, Kepler chamou isso de velocidade
areolar. Perceba o que foi que eu coloquei. A velocidade areolar ela é constante para cada planeta, tá? Porém, ela varia de um planeta para outro. Então, o planeta Terra tem uma velocidade areolar. O planeta Marte já tem outra velocidade areolar. O planeta Júpiter já tem outra velocidade areolar. É uma velocidade constante, a gente sabe que isso é constante, mas depende de cada planeta. Uma outra consequência que a gente tem para essa lei é o seguinte, observe aqui, vou fazer uma matemáticazinha básica para vocês. Veja só o que eu escrevi. Veja só, se Kepler me diz que a área 1 é igual à área 2, olhando para a figura, eu percebo que o ΔS1, o caminho percorrido aqui em 1 é maior que o caminho percorrido em 2. Concorda? Basta olhar para a figura. O ΔS1 é maior que o ΔS2. Então, raciocina. Se a área 1 vai ser igual à área 2, e Kepler disse que isso vai acontecer no mesmo intervalo de tempo, e quando eu olho para a figura, eu percebo que o ΔS1, ou seja, o arco que o planeta andou de 1, é maior que o ΔS2, isso só pode ter a seguinte consequência. É porque a velocidade do planeta aí em 1 é maior que a velocidade do planeta em 2. Para que ele ande a área 1 no mesmo tempo do que a área 2, aqui na área 1 ele tem que se mover mais rápido. Tá? E a consequência disso é o seguinte. Toda vida que o planeta for do ponto mais afastado, que é o afélio, para o ponto mais próximo do Sol, que é o periélio, a velocidade dele aumenta. Ou seja, ele está descrevendo um movimento acelerado. E toda vida que ele for do periélio, do mais próximo, para o afélio, para o ponto mais afastado, a velocidade dele diminui. Ele vai descrever um movimento chamado de movimento retardado. Porém, não se esqueça, se o periélio é o ponto mais próximo, é ali onde ele vai ter a sua maior velocidade. A sua velocidade ali é máxima. Se o afélio é o ponto mais afastado, ali onde ele vai ter sua menor velocidade, a sua velocidade é mínima. Ok? Então, segundo a lei de Kepler, o planeta descreve órbitas iguais em intervalos de tempos iguais. Se ele descreve órbitas iguais em intervalos de tempos iguais, a velocidade do planeta aumenta quando ele for se aproximando do Sol e diminui quando ele se afastar do Sol. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler, ela é chamada de lei dos períodos. Essa é a parte matemática da lei de Kepler, mas ela é tranquila. Veja só, Kepler diz assim: o quadrado do período de translação de cada planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da órbita. Coisa estranha, né? Mas é simples. O período é o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol. E o raio médio nada mais é do que você pegar a distância maior aqui, do Sol para o afélio e dividir a distância do Sol para o periélio e a distância do Sol para o afélio, e você acha o raio médio. Tá? Então, o raio médio nada mais é do que a distância do centro para o afélio ou a distância do centro para o periélio. A gente faz isso fazendo uma divisão do menor para o maior. Então, Kepler diz assim, Kepler diz que se você pegar o quadrado do período, ou seja, o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol, e elevar isso ao quadrado, e você pegar o raio dele, que é a distância que ele está na trajetória dele, para o centro da trajetória da elipse, e se você elevar isso ao cubo, isso sempre vai ser constante. Tá? Inclusive, hoje a gente chama essa constante de constante de Kepler. Então, basicamente, ela vai ter um efeito matemático, mas ela é bem tranquila. Por exemplo, por que é que o último planeta do Sistema Solar, que era o planeta Plutão, que não deixou de ser planeta, ele simplesmente foi rebaixado para uma categoria de planeta anão? Por que é que o último planeta lá, o planeta anão Plutão, ele demora mais
tempo para dar uma volta em torno do Sol? Por que ele demora mais tempo para dar uma volta em torno do Sol? Ora, porque ele está mais distante do centro da trajetória. O raio dele é maior. Então, quando eu pego o tempo de Plutão e o raio de Plutão e faço a conta, eu percebo que esse resultado vai dar o mesmo da Terra. Porém, nesse caso, o raio, o período vai ser o quadrado do período dividido pelo raio do cubo. Tudo bem? Ok. Por último, nós vamos perceber que eu trago uma tabela bem interessante para vocês, aonde nós pegamos todos os planetas e nós pegamos o raio do planeta, o período do planeta e a gente já fez a divisão. Então, quando aqui eu peguei todo o período dos planetas e dividi pelo raio, você percebe que o resultado aqui deu muito próximo. Esse resultado deu praticamente 1. Então, nós estamos comprovando aqui a lei de Kepler. Porém, você tem que entender uma coisa. Essa lei de Kepler ela é universal. Ela serve para qualquer corpo de massa pequena dando voltas, orbitando um corpo que tem uma massa muito grande. E ela não depende da massa do corpo que está girando. Ou seja, ela não depende da massa do planeta. Ela só depende da massa central, do tempo, que é o período, e do raio. Ok? Então, resumindo, a primeira lei de Kepler é a chamada lei das órbitas. As órbitas não são circulares, as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos. Segunda lei, a lei das áreas. O planeta descreve, o raio vetor do planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Quando o planeta se aproximar do Sol, a velocidade dele aumenta. Quando ele se afastar do Sol, a velocidade dele diminui. E por último, a lei dos períodos. Quando você pega o período de um planeta e eleva ele ao quadrado e divide pelo o cubo do raio, da distância dele até o centro da trajetória, isso sempre vai dar uma constante. Tudo bem? Então, lei de Kepler é simplesmente isso. Vá para a sua apostila agora e resolva as questões. Até a próxima. Um forte abraço a todos.